No vídeo passado, a gente falou de dois conceitos fundamentais do entendimento de cultura. Um que considera mais a universalidade, desconsiderando as diversidades envolvidas, e outro que atenta para a diversidade, sem esquecer que isso não entra em uma contradição com a universalidade do entendimento de cultura para toda a humanidade. E diante dessas possibilidades de entendimento, podemos considerar a cultura como três conceitos, três linhas de entendimentos fundamentais. O primeiro deles, o modo de vida das pessoas. O segundo, as obras de arte, as obras e práticas de arte, da atividade intelectual, do entretenimento das pessoas, produzido pelas sociedades. E, por fim, um fator de desenvolvimento humano. Nesse primeiro, mais relacionado aos modos de vida das pessoas, nessa primeira colocação, a gente pode definir cultura como um sistema de signos, de significados criados pelos grupos sociais. Isso tudo é produzido através da interação social das pessoas, de modo a constituir suas identidades, as suas diferenças, estabelecer as suas rotinas. Tem relação com os modos de sentir, com os valores. A Marilena Chauí fala da necessidade de alargar esse conceito, tomando como uma invenção coletiva de valores, de ideias, de símbolos, de modo a entender que todos os indivíduos dentro de uma sociedade são sujeitos culturais, são sujeitos e seres produtores de uma organização que privilegia o patrimônio cultural e material, os modos de fazer, as tradições orais, a cultura popular que remetem às origens daquela sociedade. A segunda linha, a segunda concepção, mais voltada para os objetos e práticas ligados à arte, a uma atividade intelectual e do entretenimento, como no caso a gente está pensando aqui nas histórias em quadrinhos, eles estão mais relacionados a uma lógica de produção cultural enquanto atividade econômica. Ela é um âmbito especializado de um circuito mais fechado. É a ideia de você construir uma determinada produção com o objetivo específico de alcançar um público determinado através de meios específicos de expressão. E quando eu falo meios específicos de expressão, são os quadrinhos, é a televisão, é o cinema, é a música. E aí vale lembrar que esse sistema de produção, distribuição e consumo de bens culturais está diretamente relacionado à ideia de desenvolvimento econômico. Essas atividades movimentam uma quantidade imensa de recursos e valores. A economia da cultura é uma das mais ativas no mundo, que mais movimenta dinheiro, e tem toda uma cadeia produtiva de geração de emprego e renda. Aí sobre isso eu destaquei aqui uma fala do Albino Rubim, que foi secretário de Cultura da Bahia. A profusão das indústrias, dos mercados e dos produtos culturais na atualidade, o acelerado desenvolvimento das sociotecnologias de criação e produção simbólica, o aumento dos criadores, o surgimento de novas modalidades e habilidades culturais, a concentração de recursos nunca vistas nesse campo, sugerem não só a importância do campo cultural na contemporaneidade, mas abrem perspectivas de uma rica diversidade cultural e possibilidades de reorganização da cultura. Então, como eu disse antes, há uma linha de estudos da economia da cultura que estuda a influência dos valores, das crenças, dos hábitos que são transmitidos por esse canal, por essa sociedade em suas relações econômicas. São consideradas aí, além das tradicionais atividades culturais, literatura, artes visuais, o teatro, a música, a dança, mas o design, os games, a moda, a publicidade, a propaganda, o marketing, que também é um modo de transmitir discursos, transmitir elementos dessa cultura, os esportes, e aí também o nosso assunto, os quadrinhos, a internet, a tecnologia, tudo isso está envolvido dentro dessa lógica de uma produção, de uma mobilização dessa economia da cultura. E aí nesse processo acontecem dois caminhos da organização disso. A mercantilização da cultura, que é quando as atividades culturais passam a ser concebidas como um produto, como algo com valor de mercado, e também a culturalização da mercadoria. Quando você pega, por exemplo, objetos de uso cotidiano, práticas de uso cotidiano, que são transformadas pelo mercado em algo passível de ser comercializado. A gente vê muito isso na indústria do turismo, quando as práticas, as características culturais de uma determinada região, de uma determinada localidade, passam a ser elementos de venda
dessa cultura para a indústria do turismo, por exemplo. E, por fim, o entendimento de que a cultura pode ser um elemento de desenvolvimento social. O entendimento da prática cultural, da valoração da manifestação artística, principalmente ligada à cultura popular, que é uma cultura mais de resistência, mais de comunidades. A ideia dela servir como elemento de mobilização social, de provocar na comunidade o desejo da participação política, do engajamento. Então, alguns pesquisadores, alguns artistas criticam esse entendimento por entender que seria uma visão muito utilitarista da cultura, mas é fato que o valor da arte existe em si mesma, mas também ela pode e deve exercer um papel de provocação social, de formação política, de estimular as pessoas a se engajarem numa lógica de pertencimento a partir do estímulo dessa produção artístico-cultural. Então a gente tem 3 entendimentos básicos de cultura. O primeiro deles, mais alargado, onde a gente entende que todos os indivíduos são produtores de cultura. O segundo, mais restrito e mais específico, entendendo a lógica da produção artístico-cultural, dessas práticas que podem ou não ser vinculadas a uma ideia de mercado, de economia da cultura, da indústria cultural, onde ela tem uma mobilização de mercado. E, por fim, algo mais ligado ao conceito de desenvolvimento social, de engajamento, de um envolvimento político-social, onde o campo da cultura acaba se confundindo, se misturando com isso e estimulando esse desejo das práticas do envolvimento, do sentimento de pertencimento dessa comunidade e do cuidado com aquilo que é dela.